continuidade para a nossa aula, eu vou falar da operação Casa e Separa. E essa operação Casa e Separa, cujo objetivo, na verdade, qual seria? Redução de tributação de ganho de capital na venda de participação societária. Então, o Casa e Separa, que eu vou estar explicando a estrutura, ele vai ter um desdobramento que seria a operação do Santander, que seria o lado do comprador, ou seja, o comprador quando compra uma empresa, né, no qual ela vai estar pagando um ágio, ou seja, uma mais-valia sobre o valor da participação societária que está adquirindo, ele vai tentar transformar esse ágio numa despesa dedutível. Qual seria a maneira de transformar esse ágio em despesa dedutível, né, que o professor Marcelo vai acabar comentando. Então, no caso, nós teríamos aqui, a gente teria a seguinte estrutura jurídica: uma pessoa física ou pessoa jurídica que controla uma outra pessoa jurídica, e essa pessoa jurídica seria objeto de venda. Seja empresa pública, seja empresa privada. Se for empresa pública, numa privatização, ela que vai ser objeto de alienação por parte do Estado. Então, uma Vale do Rio Doce, no caso uma Petrobras hoje, né, se ela fosse privatizada, né, no caso de uma Embratel, né, porque ela foi privatizada, né, no caso do Banespa, que foi privatizada. Então, essa é a empresa objeto da aquisição, e temos aqui a outra pessoa jurídica que vai ser a compradora. Então, pode ser uma pessoa jurídica, pode ser uma pessoa física. Pode ser uma pessoa jurídica ou física sediada no Brasil ou sediada no exterior. Então, se essa pessoa física ou jurídica fizer a venda aqui da maneira que está sendo feita, o que vai acontecer? Vai fazer a compra e venda, e essa compra e venda vai se sujeitar à tributação, ao efeito tributário da operação. Então, se for feita uma venda por pessoa física, vai tributar o ganho de capital a uma alíquota de 15%. Vou vender, né, e tributar a alíquota de 15%, que é a tributação de venda de bens por parte de uma pessoa física. Se for uma pessoa jurídica, seja ela tributada pelo lucro presumido, seja ela tributada pelo lucro real, vai tributar esse ganho de capital a uma alíquota de 34%, ou seja, 25% de imposto de renda e 9% de contribuição social sobre lucro. Ou seja, se a gente olhar aqui uma venda, imagine uma venda de 300 milhões de reais. 34% sobre isso, quase 100 milhões de tributação. Então, é uma tributação pesada. Então, o que o empresário vai tentar fazer? Quais seriam as opções que eu tenho, ou alternativas que eu tenho para poder reduzir essa tributação? Uma delas eu já falei, ou seja, ao invés de vender por uma pessoa jurídica, tentar vender por uma pessoa física. Se eu vender pela pessoa física, eu troco a tributação de 15% para uma tributação de 34%. Só nessa eu já economizo 19%. Imagine 19% sobre 100 milhões. Né? É uma redução bastante significativa. Então, essa seria uma opção. Qual seria uma outra opção? Tentar fazer uma permuta, tentar fazer uma venda dessa participação societária através de uma empresa que tem prejuízo. Aí o mercado criativo, como é, né, professor Marcelo, professor Sabag, tenta criar alternativas. Daí o pessoal começou a estudar, vai estudar um pouquinho de direito societário, um pouquinho de direito privado, e olhar a legislação do imposto de renda e procurou e achou uma alternativa para poder transformar essa venda aqui, que seria tributada a 34%, a uma tributação menor. Qual que é a borrachinha, essa bag? Ah, tá. Deu certo? Então, ao invés de eu fazer a venda direto aqui, seja pela pessoa física, seja pela pessoa jurídica, o que o mercado criou? Então, criou a famosa operação Casa e Separa. Por que ela é chamada Casa e Separa? Porque, no fundo, ela seria uma operação societária, na qual envolve uma emissão de ações, na qual você recebe um novo acionista, esse acionista passaria a ser acionista da sociedade, só que essa duração da sociedade dura no máximo 2 horas. Ou seja, é que nem aquela história, né, de eu conhecer uma americana lá, para eu poder me tornar americana, ter o green card americano, eu finjo que eu caso com ela. Então seria mais ou menos essa operação. Só que, no fundo, nós não somos, né, marido e mulher, né, como deveria ser. Então é só uma coisa de papel. E a operação Casa e Separa seria mais ou menos isso. Então, o que a empresa faz? Então, a empresa A, primeiro, ela tem que ser uma sociedade anônima, porque se for uma sociedade limitada, né, ela não teria o benefício da redução da tributação. Ela poderia até ser uma limitada, poderia que ter um acórdão hoje isolado do CARF, né, entendendo que o tratamento tributário aplicável no Casa e Separa para uma SA também se daria para uma limitada. Só que é um caso isolado. Mas, por uma questão de interpretação, se você pegar a legislação do imposto de renda que dá a não tributação desse ganho de capital, ela se aplica para a companhia. E companhia, no meu entender, somente se aplica à sociedade anônima. Você não poderia aplicar para a sociedade limitada. Mas,
Para ter segurança, tem que ser uma sociedade limitada. Então, essa sociedade limitada, o que ela vai fazer? Ela vai emitir ações. Essas ações vão ser emitidas por um valor. No caso hipotético, vamos imaginar, ela vai ser emitida por R$1 cada ação. E esta ação vai ser adquirida por esta empresa aqui, que ela tem por interesse. Qual é o interesse dessa empresa? É isso que, no final, o julgador, a autoridade fiscal busca. Qual a finalidade desta empresa que está entrando como acionista? Que seria B, o comprador. O comprador AB. AB. Seria o quê? É ser sócio da empresa A, junto com, aqui no caso, vamos imaginar que é C, ou simplesmente tornar-se sócio ou acionista no primeiro momento, mas no final é ficar com o controle total da empresa A. Né? E qual a real intenção de ser? É realmente fazer uma operação societária de emissão de ações para ter um novo acionista, um novo parceiro estratégico, ou simplesmente fazer toda essa manobra jurídica aqui para, no final do dia, sair com dinheiro e B sair com a empresa operacional. Então, essa é a real intenção do contribuinte nessa operação. Então, seria mais ou menos isso. Então, para poder tentar evitar aquela tributação do ganho de capital de 34%, o pessoal faz toda essa manobra societária. Ou seja, a empresa A emite ações por valor de R$1, B adquire essas ações, portanto, passa a ser acionista de A, passa a fazer parte do capital social, mas por que valor? Em vez de pagar R$1 por ação, paga R$10. Só que o aumento de capital é feito por R$1, e a diferença de 10 para 1, que seria R$9, é considerado para a sociedade aqui uma reserva de ágio. Que essa reserva de ágio, a princípio, seria uma receita que deveria transitar pelo resultado, mas por força de um dispositivo da legislação do imposto de renda, se eu não me engano, o artigo 441 do regulamento do imposto de renda, ela determina que a reserva de ágio constituída na emissão de ações, ela passa a ser uma reserva de capital contabilizada dentro do patrimônio líquido. Contabilizando dentro do patrimônio líquido, não transita pelo resultado, portanto, ela não gera efeito tributário. Portanto, essa reserva de ágio de R$9 transita pelo patrimônio líquido da sociedade sem ir para o resultado e não sofre tributação por força desse dispositivo legal do regulamento do imposto de renda. Tá? Então, o que vai acontecer? Após 1 hora, a empresa A recebe no caixa, vamos imaginar uma operação de 300 milhões. Os 300 milhões tem como contrapartida um aumento de capital de 50 milhões e a diferença seria uma reserva de ágio não tributada de 250 milhões. Lembre, se eu fizesse a operação direta, eu ia tributar os 250 milhões a 34%. Nessa operação aqui, eu tributo 0. Então, o mercado, para poder não tributar o ganho de capital, criou essa estrutura jurídica. Qual que é o problema da operação casa separa? Se essa a estrutura jurídica ficasse nesse molde aqui, ou ficasse durante 6 meses, 1 ano, 2 anos, aí o prazo também se discute. Qual que é o prazo razoável? 2 horas não pode, mas eu posso fazer uma semana? Posso fazer em 48 horas? Posso fazer em 1 mês, né, Marcelo? Posso fazer em 3 meses? Né? Então, qual que é o problema? O pessoal faz uma cisão parcial da sociedade de maneira que o vendedor saia com a empresa, parte da empresa com caixa, e o comprador, no final do dia ou depois de 2 horas, sai com a empresa operacional, com os ativos operacionais que interessam. Então, essa estrutura do casa separa. Ou seja, por que a gente fala que a casa separa? Porque essa operação entre emissão de ações, capitalização e posterior cisão, a gente vai olhar aqui alguns casos do Conselho, que é os casos que a gente tem no material de vocês, essa operação foi efetuada em 2 horas. Ela começou às 9 horas da manhã e terminou às 11 horas da manhã. Aí alguns falam, mas existe proibição de eu fazer essa operação em 2 horas? Né? Mas qual que é a real intenção do contribuinte? É realmente fazer uma operação societária de capitalização e emissão de ações e ter um novo sócio, ou fazer essa operação simplesmente para fazer uma compra e venda de ativos? Né? Então, essa é uma discussão. Então, os julgamentos não são unânimes, tem, né,
conselheiros contribuintes, alguns votando favoravelmente ao contribuinte, porque entende que isso é uma operação legítima, não existe abuso de direito, na verdade a legislação não proíbe, portanto seria uma operação legítima, e o pessoal do fisco normalmente vota contra, dizendo que na verdade há um abuso, a fraude, a simulação, que a real intenção do contribuinte nessa estrutura qualquer é realmente fazer o quê? Uma compra e venda, e você utiliza da figura da emissão de ações, reserva de ágio, para justamente fugir da tributação do ganho de capital. Então, a gente tem 2 casos que estão no material de vocês. Um caso é um caso muito conhecido, que foi o primeiro caso julgado pelo Conselho, que é da aquisição da empresa Mufatão pela rede Sonai, uma rede portuguesa, na qual eles fizeram essa operação somente em 2 horas. E qual foi, eu diria, o pecado mortal? Além da operação ter sido feita em pouco prazo, ou seja, 2 horas, a autoridade fiscal teve acesso a um documento, um compromisso de compra e venda, firmado entre as partes, comprador e vendedor, no qual eles determinavam que a real intenção das partes qual que era? Era fazer toda essa operação societária com a finalidade, na verdade, de reduzir a tributação do ganho de capital, e seria uma compra e venda de ativos. Temos o segundo caso, que é um caso também muito conhecido, também, que foi julgado, comentado muito na mídia, que é o caso da RBS. Qual que é a diferença do caso da RBS para o caso do Mufatão? No caso da RBS, o prazo entre o ingresso do sócio e a saída do sócio, em vez de ser 2 horas, foi em 3 meses. Aí qual que é a diferença do ponto de vista, né, jurídico? Se 3 meses é o suficiente? 2 horas, ou seja, qual que é a diferença, né? E qual que é a diferença também no caso da RBS? Antes de fazer toda essa operação aqui, a empresa aqui seria, no caso, a Nutec, que foi a emissora de ações, ela publicou um fato relevante no mercado, informando que ela estava procurando um parceiro estratégico, né? Ou seja, para dar o quê? Mais transparência à operação, dizendo que eu não estou fazendo essa operação somente para visar a redução da tributação do ganho de capital. Tá? Então, esse é o caso a separar, tá, Sabag, Marcelo, que é feito no mercado.